Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 20. Está projetado ali para ter uma leitura uniforme. Devido a versões diferentes. Os irmãos, eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. E será a leitura feita ali na tela como projetada. Leio os ímpares e os irmãos os pares. De 1 a 20. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se é que conservais tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado, que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E de todos apareceram também a mim, como a um contigo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. 12. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Todos. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém, glória a Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou. E esta podem sentar, irmãos, e esta é a garantia de um dia também ressuscitarmos para uma vida eterna na presença de Deus. Vamos passar a palavra agora para o grupo de louvor, para louvar ao Senhor. Memória
Senhor. Convido para nos colocar de pé, vamos celebrar ao nosso Deus, porque diferentemente de todo e qualquer relato humano, o Senhor Jesus, Ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou para que tivéssemos vida em abundância. Amém? Essa é a nossa esperança, a nossa fé está baseada nele. Amém? Por isso, vamos louvar ao Senhor, celebrar a Cristo. Ressuscitou.
damos, Senhor, pelo perdão que nos alcançou, pelo teu plano eterno. Bendito seja o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Louvado seja o nosso Deus, porque somos alcançados pela sua graça, somos alcançados pelo seu plano eterno. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Ó Senhor, como é bom ser objeto do teu amor, Senhor. Não temos palavras para descrever, Senhor, mas os nossos corações estão gratos, Senhor. Gratos e jubilosos, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos ama. Isso basta, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou contigo do Senhor. E os carros em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Meus carros em tuas mãos, meus carros em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Louvado seja o nosso Deus, Santa Palavra da nossa vida.
saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que alegria estarmos comemorando nesta noite o nosso culto de Páscoa, para o qual veio ministrar a palavra o pastor Eudes. Ao estarmos concluindo a escala, eu pedi carecidamente para que nesse dia tão importante ele se ausentasse da terceira igreja lá no Gárgio para nos brindar com a sua presença e com a ministração da palavra. Pastor Eudes, muito grato. Eu sei que nessas datas comemorativas é difícil sair da igreja, então nós reconhecemos o seu esforço e leve o nosso abraço e a nossa gratidão aos irmãos por também terem cedido essa noite para que o irmão esteja conosco. O irmão Altino, muito grato também por acompanhar, pastor Eudes. Mas eu quero, antes de continuar com as saudações, ler para os irmãos, deixar para toda a igreja como o texto de Páscoa desta noite, Lucas capítulo 24, abra a sua Bíblia. Quero ler apenas os versos 45 a 47. Jesus resumiu para os discípulos em Emaús, Jesus resumiu para os discípulos ali reunidos o significado da Páscoa, os acontecimentos tão importantes, os acontecimentos mais importantes, dois dos três acontecimentos mais importantes da história. Os irmãos sabem quais foram os três acontecimentos mais importantes da história? Quais foram? O primeiro, qual foi? O nascimento de Jesus, a encarnação. O segundo, a morte. E o terceiro? E dos três, qual é o mais... O que gera mais perplexidade? Para você, qual é? Para mim, a morte. O príncipe, o pai da eternidade, morreu. Milagre da encarnação, milagre é coisa de Deus. Ressurreição que era natural. Claro, o Senhor Jesus jamais ficaria aprisionado mais do que 3 dias nas cadeias da morte. Mas o Deus eterno morreu. Eu acho que foi o que causou mais perplexidade ao céu. Por isso é o que me causa mais perplexidade desses 3 acontecimentos. Ele nasceu, ele morreu e ressuscitou, louvado seja o seu santo nome. E no texto lido diz assim, Jesus falando aos seus discípulos: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, isso parece que é o resumo das Escrituras, é o resumo daqueles acontecimentos. Olhe bem, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, morte, calvário, sangue derramado, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Glória a Deus. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Aonde? A todas as nações, começando por Jerusalém. Então a Páscoa, a morte e ressurreição do Senhor Jesus tem um componente missionário inegável. Por isso, irmãos, como igreja, a gente tem que estar comprometido para que as boas novas do nascimento, morte e ressurreição de Jesus seja proclamada entre todos os povos. Débora foi um dos preletores do Congresso, numa conversa pessoal que tivemos, comendo a deliciosa comida certa vez no Mangai. Ele disse que numa região norte da Alemanha, onde o cristianismo foi varrido pelo comunismo que imperou na Europa Oriental por mais de 50 anos, um casamento cristão foi realizado ali, numa das pouquíssimas igrejas daquela região da Alemanha, e um dos convidados estava sentado ao lado de um amigo do Detlef. E ele olhou para o crucifixo lá na parede, muitas igrejas europeias cristãs, evangélicas usam,
Ele perguntou ao amigo, esse visitante, esse convidado do noivo, o que é que significa aquele boneco pendurado ali? Já pensou, irmãos? Quanta e desconhecimento a respeito do símbolo mais conhecido do cristianismo. O cristianismo católico, o Cristo crucificado, nós não temos. A nossa cruz, ela está vazia, louvado seja o nome do Senhor. Nas igrejas cristãs é a cruz vazia, né? Tá vendo? Mas isso mostra, irmãos, o tamanho do nosso desafio de levarmos esta mensagem a todas as nações. Que Deus então nos abençoe. Quero também com muita alegria sinalizar a presença que nos honra muito do pastor José Ângelo. Fica de pé, pastor. Amém. É o pastor do Lucas. Irmãos, Lucas é crente do jeito que é por causa do pastor José Ângelo. Por causa do Espírito Santo. Pode sentar lá, pastor. E porque o pastor José Ângelo investiu a sua vida profundamente na vida dele no discipulado. Por isso que a gente fala sobre discipulado, somos apaixonados por discipulado, porque discipulado faz diferença na vida de um novo convertido. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. O pastor esteve conosco no congresso, vai viajar para conhecer o sertão, porque a outra ovelha sua, que veio juntamente com Lucas em 2015 aqui para o Nordeste, para participar do Radical Sertão, no próximo ano, o Levi e a família vão ser missionários, plantadores de igreja, em regiões do sertão onde não há igrejas, onde não há crentes. E antes disso, o pastor vai espiar a terra, conhecer, para levar todo esse peso espiritual, este fervor, este amor pelo sertão, à igreja de Andradas, aonde fica a igreja dos irmãos. E envia para os irmãos o nosso abraço fraterno. Também o irmão Altino, que veio com o pastor Eudes, Rafael da Ribesa, com Gael, fiquem de pé, daqui a pouco eles vão dar testemunho. São missionários que nós adotamos, que trabalham com os ciganos em Souza. Ele é presbítero da igreja congregacional em Souza, com a qual a Juvep tem parceria para a evangelização dos ciganos. E agora em junho, com a graça de Deus, estaremos inaugurando, irmãos, o primeiro templo evangélico cigano do estado da Paraíba. E talvez seja o primeiro do Nordeste, irmãos. Talvez seja um privilégio. Primeira igreja cigana de alvenaria do Nordeste. Glória a Deus. Então sejam bem-vindos. Pastor Capitão é a nossa, desculpe os demais, mas a nossa visita mais honrosa. Pastor Capitão, nós louvamos a Deus por sua vida, ficamos contentes por sua presença ali na abertura do congresso. Judite, também ficamos felizes. E Cícera, que Deus lhe abençoe, viu, irmã Cícera? Que Deus lhe abençoe. Estamos também com um casal de missionários. A Marisa estuda conosco. E esse casal, eles são ovelhas de pessoas muito queridas da galera congregacional das antigas. Eles são ovelhas do pastor Cláudio e da missionária Carla. Os irmãos se lembram? Cláudio e Carlos participaram do conjunto. Qual é o nome do conjunto? Sal da Terra, exatamente. Sejam muito bem-vindos. Marisa está se preparando no CPM da Juvep, e João depois vai se preparar, e os dois estão caminhando aí para o casamento futuro para servirem a Deus em missões. Meus irmãos, a nossa irmã querida Dona Norma está bem melhor, graças a Deus. Hoje à tarde estivemos com ela, está bem melhor. E a irmã Célia também está se recuperando bem da saúde. Continuemos orando por ambas as irmãs, que Deus possa abençoá-las grandemente. Minha irmã Elma, Deus abençoe, que Deus abençoe grandemente. A Elma filha também, que Deus abençoe. E a visitante, a nossa querida Miriam, Deus abençoe também. Simília, Deus abençoe, viu? A irmã Carmelita nos alegra com a sua presença, depois de um tempo sem estar conosco. E irmã Luciana, muito grato, é muito bom vê-la aqui, né? Temos sentido às vezes a sua ausência, Deus abençoe. Está junto com um casal muito bonito, que é Daniel, eu acho muito bonito, não sei porquê, e Maiane, Deus abençoe vocês. Meus irmãos, vamos orar. Quero fazer uma
oração, vai entregar a palavra ao dirigente. Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui, porque Jesus ressuscitou e Ele está vivo nas nossas vidas, porque vive em nós pelo Espírito Santo. E pedimos que o Senhor abençoe a irmã Célia, dando-lhe plena recuperação da intervenção cirúrgica. Abençoa também Dona Norma, recuperando-a totalmente das enfermidades que a levaram ao hospital. E te pedimos que tu nos fales ao coração por todo o culto e que em tudo o teu nome seja glorificado. Louvamos a Deus pela presença dos queridos irmãos e amigos que nos visitam. E neste culto, Senhor, fale também aos seus corações e a todos nós, e que em tudo o teu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero também informar que eu sairei antes do final do culto para dar atenção ao preletor do congresso que está aqui em nossa cidade ainda. Deus abençoe. Irmãos, vamos convidar o missionário Rafael para o testemunho, para a edificação da igreja. A palavra, Rafael. Amém. Graças a Deus a todos. Amém. É um grande privilégio para mim estar aqui. Falar, não gosto muito de falar de mim mesmo, mas tentarei falar aquilo que está no meu coração, que Deus colocou no meu coração para estar trazendo à igreja esta noite. Me sinto muito privilegiado por estar aqui na presença de todos, de pastor Catão também. Eu sou congregacional. E a gente já ouviu muito sobre o pastor Catão, lá na cidade de Souza. Pastor Carlos Formiga, que é o atual pastor da igreja de Souza, fala com muito carinho do Senhor. E todos os pastores que passam por lá sempre há um grande prestígio por pastor Catão. Então, fico feliz em conhecer o Senhor pessoalmente. Quando terminar, eu quero dar um abraço para o Senhor. Amém. Se eu pudesse, nesta noite, eu traria para vocês uma foto minha há alguns anos atrás, antes da minha conversão. E se fizéssemos uma comparação, certamente poderíamos ter uma noção mais clara de como Deus é gracioso, de como Deus transforma. Eu lembro que algumas vezes eu acordava e via o meu vômito de noites que eu passava bebendo, ou noites que eu desperdiçava com meus amigos. A minha esposa, a minha amada esposa que está ali com meu filho, começou a frequentar a igreja evangélica, congregacional de Souza, e isso me trouxe grande raiva, porque nós éramos namorados na época e eu não queria que nosso relacionamento mudasse. E nós tínhamos um relacionamento mundano. E eu lembro que um dia eu olhei para minha esposa e fiz um pedido a ela. Eu pedi, por favor, nunca seja crente. Nunca seja crente. E fiquei pedindo a ela, você pode até frequentar, vá de vez em quando, mas por favor, nunca seja crente. E um dia, o pastor Irã, ele é atualmente pastor da igreja de Campina Grande, é meu pai na fé, me convidou para a gente fazer um momento de oração. E isso era num local afastado da igreja. E eu lembro que um dia ele me desafiou a orar. E eu nunca tinha orado na minha vida. Eu sou nascido em meio a uma família católica, não praticante, uma família sertaneja. E eu lembro que quando eu fui desafiado a orar, eu segurei nas mãos da minha esposa, que na época nós namorávamos. E eu lembro que pela primeira vez na minha vida eu consegui orar. E eu orei
eu acredito que foi por mais de 20 minutos. Eu consegui falar tudo para Deus. E quando eu terminei de fazer essa oração, eu lembro que eu chamei o meu pastor e disse: a partir de hoje, todos os dias da minha vida serão com o Senhor. Eu lembro que naquela sensação que eu tive daquela oração, é como se um peso tivesse tirado das minhas costas. E agora eu tive a certeza, Deus realmente é real. E eu lembro que eu senti algo, eu senti Deus próximo de mim. E no outro dia, os meus colegas da faculdade, meus amigos, entre aspas, meus colegas farristas, disseram: Rafael, vamos beber. Vamos beber, era sexta-feira. E eu lembro que quando eu ainda fui com eles, eu senti aquela coisa incomodando meu coração. Eu lembro que quando eu estava com eles, eu peguei um copo de bebida e ainda trouxe até aqui. E eu lembro quando eu cheguei aqui com um copo de bebida, eu senti como se fosse uma criança chorando dentro de mim. E eu baixei um copo de bebida e disse para os meus amigos: olha, meu lugar não é aqui. E aquele dia eu saí daquele bar para nunca mais voltar. Me casei, sou casado, vai completar 7 anos, né? Nosso filho lindo, que tem 5 meses de vida. Trabalho na comunidade cigana há cerca de 4 anos. Estar na comunidade cigana, para mim, tem sido um dos grandes privilégios da minha vida. Não há um lugar em que eu deseje estar do que na comunidade cigana. Não, de certa forma, conhecê-los me transformou. Pregar a Bíblia naquele lugar, pregar o Evangelho naquele lugar, trouxe uma transformação a mim. Eu lembro que antes de conhecer a comunidade cigana, eu não sei explicar algumas coisas que eu irei falar, mas antes de conhecer a comunidade cigana, eu orava e pedia a Deus que me levasse a um lugar onde não houvesse, as pessoas não conhecessem Deus. Eu continuava orando isso, e eu lembro que eu me perguntava muito: por que outras pessoas vão e o Senhor não me manda? E eu lembro que um dia eu fui nomeado líder de missões da minha igreja. E o primeiro culto de missões que eu realizei foi um culto de missões sobre os ciganos. Eu percebi que o povo cigano estava morando a cerca de 2 quilômetros da minha casa. E também percebi que eles estavam lá há mais de 30 anos. E nunca ninguém tinha pregado o Evangelho para eles. 30 anos. Algo em mim me incomoda até hoje muito acerca disso. Eu vi os cultos de missões, eu não quero ser crítico com isso, mas eu vi os cultos de missões, eu vi pessoas se fantasiando, eu vi pessoas mostrando fotos, mas eu ficava sempre me perguntando: não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Quando acabava geralmente o culto de missões, simplesmente as pessoas calavam e não falavam mais sobre aquelas pessoas. E eu sempre dizia: isso não pode ser só isso. Então eu comecei a orar para que Deus me enviasse para aquele lugar. De fato, as coisas que Deus fez na minha vida foi unicamente através da oração. Tanto na minha conversão, como na minha ida do campo, tudo Deus fez através da oração. É difícil falar isso, porque muitas vezes eu me pego em tremendas dificuldades para orar. Mas Deus fez essas coisas na minha vida, foi sempre através da oração. E eu lembro que nesse culto de missões, em que eu estava dirigindo o culto, pela primeira vez eu dirigi um culto, nesse período eu tinha acabado de ingressar no seminário do Betel brasileiro, uma modalidade à distância. Então eu tinha um desejo de conhecer mais sobre a Bíblia, de me aprofundar e já de entrar na parte de missiologia. E nesse desejo, nesse culto de missões, veio a minha igreja 2 missionárias da Juvec, que estavam implantando o trabalho naquele lugar e que estavam orando em procura de uma igreja parceira. Então, quando eu soube daquilo,
Então eu rapidamente me aproximei. Eu lembro claramente cada detalhe disso. Eu guardo isso com muito carinho no meu coração. E quando eu tive o primeiro contato com elas, comecei a aprender com elas e comecei a aprender também com o campo. E a primeira vez que eu fui à comunidade cigana, era algo que você entrava naquele lugar e que você percebia o agir de Satanás naquele lugar. Você sentia uma opressão quando você andava lá dentro. Você sentia que as pessoas estavam olhando para você e você percebia que você não era bem-vindo ali. E era um contexto assustador. E eu lembro que na primeira vez, seminarista, estou concluindo o seminário agora, seminarista, iniciando o seminário, primeira vez num campo missionário, entrando ali, quando eu entrei na primeira casa, as pessoas muito estranhas, com aparência diferente. Então, simplesmente, quando foi o momento que eu pudesse falar, eu não consegui falar. Era algo que simplesmente me chocou. Mas, desde então, Deus tem dado a graça de voltar. E portas foram se abrindo naquela comunidade. O interessante de falar sobre o povo cigano é que eu não consigo olhar para eles como um trabalho sendo feito. Eu só posso olhar para eles e ver como uma família, a minha família que estava presente naquele lugar e que Deus agora revelou. Eu não consigo olhar para eles como pessoas estranhas. Muitas vezes eu vejo ciganos sendo maltratados nas ruas e isso me fere. Nós não conhecemos, nós não entendemos a forma que o povo cigano enxerga as coisas. E pelo fato, por esse desconhecimento, muitas vezes isso gera uma barreira que impede que o Evangelho chegue até aquelas pessoas. Mas o povo cigano, para quem não conhece, é um povo que respeita, é um povo educado, com base nos seus costumes, é um povo rico em tradições, é um povo amável, é um povo que se importa. Por mais que você veja e escute coisas mais sobre o povo cigano, mas na verdade é que eles não são assim. Eles são pessoas que necessitam ouvir da palavra de Deus. Eles necessitam conhecer a Deus. A primeira pessoa que eu evangelizei, que foi evangelizada no trabalho, Cabral, alguns aqui já conheceram e nos visitaram. Eu lembro o que ele falou na primeira vez em que Cabral ele foi uma pessoa que marcou minha vida. Ele mandou uma mensagem agora há pouco para mim, mas nós mantemos sempre um diálogo. E ele, um dia, espero que ele possa vir outra vez aqui. Eu lembro que eu passei cerca de um ano explicando o plano de salvação, todas as semanas, de uma forma diferente. E parece que aquele plano de salvação, as minhas palavras, parece que simplesmente não eram compreendidas. Então, na outra semana, eu pensava em outra forma de expor o plano de salvação. E por aí foi. E foi mais ou menos um ano explicando o plano de salvação. Não havia outro estudo, não havia nada além disso. Eu explicava unicamente a Bíblia. Então, um dia, eu estava montando na minha moto para ir embora, e Cabral olhou para mim e disse: Rafael, então quer dizer que outras pessoas sabiam disso que você está me ensinando e que nunca ninguém veio aqui falar isso? E em seguida ele fez a segunda pergunta. Ele disse: e o que será dos meus parentes que morreram se ouvir isso? Foi o dia em que ele finalmente, parece que acendeu uma luz, e de repente ele entendeu. E no outro dia, na outra semana, já foi possível a gente ver a mudança na vida dele. Glória a Deus. Ele não deixou de ser cigano. Ele ainda valoriza o seu povo, mas ele não adota muitas das práticas que o povo cigano adota.
Nós vamos encontrar o pecado em todo lugar. E há um pecado sim em meio ao povo cigano. Por isso que eles necessitam de Cristo. Mas você vê frutos de conversão. E os frutos de conversão são muito maiores do que os traços da cultura que estão enraizados deles. Os frutos de conversão fazem isso. Um dia, conversando com um dos líderes da comunidade, ele me chamou e falou: olha, você não está aqui durante a noite. Você não escuta o choro das crianças à noite, muitas vezes com fome. Eu deixo que você entre aqui. Nós lhe aceitamos aqui. Mas essas outras pessoas que vêm para cá para tirar foto da gente e ir embora, esses aí eu não quero por aqui não. Porque eu não sei o que eles querem aqui com a gente não. Muitas vezes o povo cigano, eles foram tão maltratados pelos não ciganos, que somos nós. Eu falo no geral. Quantos ciganos morreram na porta do hospital sem atendimento? Quantos ciganos não ficaram muitas vezes na chuva, porque ninguém convidava para um abrigo? Quantas vezes o cigano pediu comida e ninguém deu? Algo que eu peço. Quando o cigano lhe abordar na rua e lhe pedir alguma coisa, você pode até dizer a ele que não vai dar, mas não o trate mal. Porque cada vez que um de nós trata o cigano mal, nós confirmamos a sua visão de que todo não cigano é mau. Essa é a percepção que eles têm dos não ciganos de nós. Existe uma palavra no dialeto deles que define o não cigano, chama-se juron. Eu sou um juron quando eu chego. E o interessante é que quando um cigano quer insultar outro cigano, sabe o que eles chamam? Juron. Você parece que é juron? É algo que é enraizado neles. Um obstáculo, por exemplo, o cigano não vai para a escola porque a professora é juron. O cigano não consegue emprego porque o dono da empresa é juron. O cigano ele não vai para a faculdade. Por quê? Porque quem estuda lá são jurões. Então eles têm essa visão, e até que isso venha a ser quebrado, o Evangelho, haverá essa barreira para o Evangelho. É muito difícil. Eu tentarei explicar algo que não sei explicar, mas espero que todos entendam. Eu não acredito em nada feito sem amor. Eu não acredito nisso. Em nada feito sem amor. É muito difícil você amar o povo cigano de certa forma. Porque diante dessa barreira cultural, eles vão em vários momentos tentar lhe enganar. Ou tentar tirar algo de você. E esse é o contexto em que nós vivemos. Eles, na percepção deles, enganar um juron ou tirar algo dele não é errado. Porque o juron maltratou os povos ciganos durante toda uma história. Então, tudo que a gente tem que fazer, que eles façam contra nós, é apenas pagando o que a gente já deve a eles. Então, a prática do engano, a prática da mentira, é muito comum. Qualquer pessoa que chegar lá pode até ser recebido, mas a grande maioria das vezes, eles tentarão tirar algo de você. Então, como amar pessoas assim? Como amar pessoas assim? E aí, eu acredito que é unicamente Deus. E uma das maiores confirmações que eu tenho para o chamado para com o povo cigano é que meu coração ainda arde por aquele povo. Eu não consigo me conformar em ver simplesmente eles continuarem sem conhecer a Deus. Eu não me refiro unicamente aos ciganos da cidade de Sousa. Eu me refiro aos ciganos do Brasil. Há muitas dificuldades em relação ao campo. Certamente existiriam pessoas muito mais capacitadas do que eu para estar ali, ou muito mais capazes do que eu para estar ali, que fariam um trabalho muito melhor do que eu faço ali dentro. Mas o que eu faço ali é unicamente por Cristo. Glória a Deus. Independente de tudo, de todas as limitações, o
que eu faço ainda ali é por Cristo. Um exemplo, irmão, você. Quando eu sou, para quem não sabe, eu sou professor, ensino desde os 16 anos de idade, é algo que eu gosto de fazer. E quando eu disse eu vou para os ciganos, a primeira coisa que aconteceu foi pessoas da minha própria igreja dizer: você trabalhar com ciganos, para você que está sendo seminarista, que busca o trabalho ministerial, trabalhar com ciganos é um tiro no pé. Nunca vou esquecer essas palavras. Quando eu ensinava ensinava sempre, geralmente em mais de um local. E eu tentava encaixar o meu horário das minhas aulas e tinha que descartar alguns momentos de aula para que eu pudesse encaixar com os horários de trabalho no rancho. E algumas pessoas olhavam para mim e diziam: você está sendo louco por fazer isso. E pessoas vizinhas a mim diziam: você está louco por fazer isso. Para quem não sabe, eu tinha algo que ainda há esse desejo em mim. Eu ensinava em uma universidade próxima à minha cidade. E o ensino universitário era algo que eu sonhava fazer profissionalmente. E foi a primeira coisa que Deus falou no meu coração para sair, foi dessa universidade. Meus pais, minha família não é uma família receptiva a Deus. Eu posso dizer que eu cresci sem ouvir Deus na minha casa. Mas eu acredito que meus pais veem Deus através das coisas que aconteceram na minha vida. A minha esposa, que está ali, vocês já ouviram, por mais que ela não gosta muito de pregar, nem de falar, de estar frente ao culto. Mas outra confirmação que eu tenho do meu trabalho no rancho foi minha esposa sempre estar ao meu lado. Obrigado, senhor. Minha esposa é advogada e eu não sei quem sabe, mas você ser advogado no meio cristão é algo muito difícil. Nem toda causa ela pode pegar, nem todo lugar ela pode ir, e nem com toda audiência ela pode se envolver. Então é algo muito restrito. Mas a minha esposa, para mim, ela sempre me apoiou, ela sempre esteve do meu lado, devido a muitas vezes, até parece que quanto mais você se envolve no trabalho missionário, carnalmente, você vira mais pobre. E minha esposa sempre apoiou tudo, todas as dificuldades. Minha esposa sempre esteve comigo. E se ela não estivesse comigo, eu diria que eu não tenho chamado para o campo. Eu não tenho chamado para o campo. Ela é minha companheira do campo. Ela me dá o suporte que eu necessito. Ela cuida do nosso filho com todo carinho. E sempre quando eu chego do rancho, e sei que eu chego com lágrimas nos olhos, ou que eu chego mal com algo que aconteceu, ela é a primeira pessoa a orar por mim. Eu não acredito em chamados individuais, onde a esposa não me acompanha. Por mais que minha esposa não pregue como vá para um culto como eu vou, ou nem que saia andando como eu vai, mas sem ela eu não vou para o campo. Sem minha esposa eu não vou para o campo. Há muitas coisas com relação ao ministério que eu ainda não entendo. Espero poder aprender um pouquinho com o senhor, pastor Catão, nesses minutos aqui. Mas algumas coisas sobre o ministério eu ainda não entendo. É o meu primeiro campo missionário. Algumas coisas eu ainda não consigo ter a plena certeza. Eu não sei o que Deus espera para mim no amanhã. Mas eu acredito que hoje o meu coração ele está no povo cigano. E espero pela graça de Deus poder permanecer evangelizando aquele povo
até quando Deus me mandar sair. Amém. Eu acho que eu nunca agradeci a minha esposa por tudo que ela fez por mim. Então eu agradeço por sempre o seu apoio, por tudo que você fez por mim. Que você é o presente de Deus para mim. Eu deixo aqui também a saudação de pastor Carlos, que é pastor da Igreja Congregacional de Souza. Também deixo aqui a saudação da Igreja Congregacional Cigana. Eu comentei com eles que eu estaria aqui e eles perguntaram: e quando é que o missionário Sérgio vai vir aqui em casa tomar um café? Coisa linda. Que é uma vida linda, é um verdadeiro cristão. Aí é. Eu estarei nesse mês. Nós estaremos nesse mês. O tempo ele foi basicamente concluído. Está todo convocado. Graças a Deus, depois de toda essa persistência, há uma abertura para que o Evangelho seja pregado ali. Há uma aceitação naquele lugar. Espero que até aqui, entre vocês, hajam missionários que estejam dispostos a pregar entre o povo cigano. Assim eu encerro minha participação. Agradeço a todos por esse convite, agradeço a Sérgio por toda a atenção que ele tem nos dado e por todo o suporte. Não são todas as pessoas que estão dispostas a nos estender uma mão amiga. Às vezes até mesmo o seu vizinho, a pessoa que está do seu lado, não lhe dá uma mão amiga. Então eu louvo a Deus por aqueles que nos auxiliaram. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Vamos orar por Rafael, que convive no testemunho, ele abriu mão de tudo. É uma missão difícil, mas é uma convocação do Senhor e ele está ali com a sua esposa nesse trabalho muito glorioso. Pai Santo, graças te damos por estarmos na tua presença e agradecemos ao Deus pela vida de Rafael e Marita, Senhor, que tu possas abençoar grandemente este casal, Pai, dando estratégia de como evangelizar aquele povo cigano tão difícil de acessar, Senhor, mas que tu abrisse uma porta. Ó Senhor amado, que tu faças todas as provisões, Senhor, materiais, financeiras, espirituais, para a libertação daquele povo e o sustento dos teus servos. Sede com eles, e voltamos e agradecemos todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse casal de missionários, irmãos, a nossa igreja está apoiando, contribuindo para o seu sustento, como também outros missionários aí, uma igreja pequena, mas tem essa visão missionária. Tem 6 missionários que a igreja ajuda para o seu sustento, para a sua evangelização, para poder evangelizar aí. E sem mais delongas, vamos chamar agora o quinteto para cantar, em seguida o pastor Eudes, o nosso pastor, que somos congregação da terceira igreja, do pastor Eudes, terá a oportunidade de ministrar a palavra que Deus colocou em seu coração.
ladrões, farpas, ombros, pesado, madeiro, pesado, sol, tonto, curvado, casas, lojas, rostos, tristes, murmuradores, viajantes, mulheres, queda, açoites, exaustão, ofegante, Simão, patético, Gólgota, caveira, Calvário, cruzes, execução, morte, noite, lágrimas, observadores, gemidos, feridas, inchado, poeira, marcado, sangue, pregos, pá, 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 pá. Ouçam os martelos a soar naquela cruz, os pregos que o feriram, libertaram-nos.
Desde a criação Deus já amava todos nós, sim, planejou vir nos salvar, nossas lágrimas secar, e aqueles que não sabem para onde devem ir, como um pastor vem nos salvar, sua vida entregar. O seu amor venceu, Jesus viveu, morreu por mim, sofreu amando até o fim, Ele hoje vivo está. O seu amor venceu, o seu túmulo se transformou, lugar de esperança, amor, Jesus ressuscitou. Sentiu a nossa culpa e dor, levou naquela cruz, as dores no seu corpo, sim, seu sangue derramou. E no momento de provar o amor por todos nós, Jesus mostrou o seu perdão por todos que o disseram não. O seu amor venceu, Jesus viveu, morreu por mim, sofreu amando até o fim, Ele hoje vivo está. O seu amor venceu, o seu túmulo se transformou, lugar de esperança e amor, Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, todas vozes se erguem, cante o hino de vitória, dai louvor ao nosso Rei. Ele que morreu para dar-nos a eterna salvação. É Jesus o Rei da glória, Cristo já ressuscitou. O seu amor venceu, Jesus viveu, morreu por mim, sofreu amando até o fim, Ele hoje vivo está. O seu amor venceu, o seu túmulo se transformou, lugar de esperança, amor, Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, o seu amor venceu. Glória a Deus. Aleluia, porque Jesus Cristo ressuscitou. E eu vim antes aqui, irmão, já ia caçar esse louvor aí tão belo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, com a palavra do nosso pastor Elvis, para ministrar a palavra que Deus colocou em seu coração. Queridos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui, queremos agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos concede de nós nos ajuntarmos nesta noite para celebrar o Senhor nosso Deus, né? E queremos aqui registrar uma palavra de gratidão para o Grande Gatão, sempre
dívidas e gratidão que tem para com ele, né? Algumas coisas que ele deixou uma marca muito profunda em nossas vidas e também todos os pastores que saíram ali da primeira igreja congregacional de João Pessoa, né, pastor? Integridade de caráter, né? Apego à palavra de Deus, a oração e zelo pela obra do Senhor, né? São coisas indeleléveis que ficam marcadas para sempre na vida da gente. Queridos, é bom nós estarmos aqui. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16. Nós vamos estar levando aqui sentados mesmo sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Já que hoje é um dia que as igrejas evangélicas, todo mundo cristão, né? Celebra esse extraordinário acontecimento que marcou para sempre a vida da igreja, né? Marcos 16, versículo 1 até o versículo número 8. Eu vou ler na versão corrigida. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungir-o. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viu um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ele dizia a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas lá apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Que Deus abençoe, como que lemos na sua palavra em nome de Jesus. Então, a oração, feche seus olhos e peça que Deus graciosamente fale a sua alma nesta noite, porque não tem este poder. Ele fala aos seus ouvidos e daí Deus fala ao seu coração. Meu querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão por estar nesta noite reunidos diante de tua santa presença para celebrar ao Senhor nosso Deus. Queremos te agradecer pelos teus filhos que se encontram no santuário nesta noite, atendendo a tua convocação, e nós pedimos a tua bênção para esta parte do culto ser servido a ministrar nossas almas que tanto carecem de ti. Abençoe todos os teus filhos que se encontram aqui no santuário e estenda esta bênção para todos os teus familiares, para a nossa igreja, para o teu povo em geral. Assim nós oramos, assim nós suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, lendo a Bíblia, a gente descobre que Deus tem um programa. É um programa definido na eternidade, e nesse programa o Senhor Jesus Cristo é o personagem central. Se você olhar direitinho, começa a perceber que há profecias no Antigo Testamento, ele é apresentado através de figuras, de títulos, de instituições, de maneira que quando nós abrimos as páginas do Novo Testamento, a gente começa agora a estar diante de um fato que Sérgio mencionou aqui nessa noite, como o primeiro grande fato do programa Redentor, já na sua fase de execução, justamente a encarnação do Verbo. O Verbo Logos divino, que João diz no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No versículo 14 ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse Verbo, esse Emanuel, começou a conviver conosco aqui, visando uma obra que queria realizar, queria reconciliar o homem com Deus. Jesus nasce por obra e graça do Espírito Santo, da bendita Virgem Maria, e com a idade de 30 anos começa o seu ministério público.
e a gente conhece através dos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e chega na última semana de Jesus aqui neste mundo, né? Antes da sua crucificação, tem alguns eventos que estão identificados no evangelho e que começam a acontecer com uma certa rapidez. Jesus é traído por Judas Iscariotes, ele é aprisionado e ele é julgado. Primeiro comparece diante de Anás, que era sogro de Caifás, para um julgamento preliminar. Depois ele é levado ao Sinédrio, já com Caifás sendo juiz, e ali ele é condenado pelo pecado de blasfêmia na ótica dos judeus, porque ele disse que era filho de Deus, e os judeus não tinham aquela concepção, nem tem, do cristão em relação à Santíssima Trindade. Então ele é condenado, mas estava previsto no programa que Jesus iria ser crucificado, e se ele fosse condenado pela blasfêmia, ele seria apedrejado. Era isso que os judeus faziam, porque assim a lei estipulava. Então ele entrega o braço secular diante de Pilatos, que julga Jesus e não acha nele culpa nenhuma. No entanto, por pressão política, ele resolve entregar Jesus para ser crucificado. Então Jesus é crucificado, segundo a Bíblia, às 9 horas da manhã, a hora terceira. Na hora sexta, meio-dia, surge um apagão geral, como se diz, trevas sobre a face da terra, até a hora nona, às 3 horas da tarde. Nesse íntere da sua crucificação e a sua morte ignominiosa na cruz do Calvário, ele disse 7 sentenças que você já conhece. Ele perdoa os seus algozes, ele entrega a Maria a João e João a Maria, ele abençoa aquele ladrão que é convertido lá na cruz, garantindo o reino dos céus. Ele disse que tinha sede, disse também na hora mais, digamos assim, angustiosa, ele diz a expressão que Marcos fala em aramaico e Mateus em hebraico: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E o texto diz, depois que ele diz: tenho sede, e depois ele diz que está consumado e entrega o seu espírito ao Pai. Muito bem. Então diz o texto sagrado, estou fazendo uma digressão para ele poder falar sobre a ressurreição. Porque falar de ressurreição tem que falar de morte. E não a morte, uma ressurreição. Né? Eu, doutor Renato, que é especialista na Bíblia Sagrada, escreve muito bem. Então, queridos, acontece que Jesus ele é crucificado às 9 horas da manhã, e às 3 horas ele morre. Ele morre na cruz. E Arimateia, acho que foi dado até o nome a você, foi uma homenagem àquele personagem, aquele discípulo oculto de Jesus Cristo, que na hora se revela e vai, ousadia diante de Pilatos, pega o corpo de Jesus para sepultá-lo, conforme o ritual judaico. Pilatos admirou-se, porque por ele já ter morrido, diz o texto sagrado, porque veja bem, irmãos, os romanos crucificavam as pessoas, ele não era tirado da cruz no mesmo dia. Ali era questão do costume judaico. Eles ficavam ali até morrer mesmo, passavam um dia, 2, 3, dependendo da situação, da estrutura física da pessoa. No caso de Jesus já estava debilitado, porque ele foi flagelado e não aguentou, né? Então ele falece, ele morre às 3 horas da tarde, e os outros 2 que estavam à direita e à esquerda foram obrigados a quebrar as suas pernas para poder abreviar a morte dele, porque o texto diz que os cadáveres não poderiam permanecer lá na cruz. Era o que a lei mosaica estipulava, e Pilatos, atendendo os judeus, não ia isso acontecer. Então Jesus é sepultado no sepulcro vazio, não é? Até uma música antiga de Giróia, não sei se vocês se lembram, né, que até o sepulcro era emprestado, e ali a Arimateia, que era dona daquele sepulcro, ele tira Jesus da cruz, envolve num lenço de linho, ou melhor, num lençol de linho. Tinha um lenço que colocaram no rosto dele,
que diz que é o santo sudário, que está por aí, né, em Roma, aos cuidados da igreja romana, né? O fato é que Jesus é colocado na sepultura. Lembre-se também que Nicodemos, que era um crente também escondido, né, 007, aquele tipo de crente que não se revelava, mas revelou-se nesse momento crucial. Então vai Nicodemos junto com Arimateia, prepara as especiarias e faz não embalsamento. Jesus não foi embalsamado como foi José, que abre, tira todas as vísceras, ele bota aquela ingrediente para preservar o corpo. Não foi isso. Era o costume judaico, tinha aquele lençol, colocava aquelas especiarias junto, né, para cheirar bem, né, a sepultura. E diz a Bíblia, queridos, que por ordem, por sugestão dos judeus, porque eles diziam, eu estava comentando hoje na igreja pela manhã, até chamaram Jesus de embusteiro, tá? É Mateus que relata. Ele disse a Pilatos: olha, aquele embusteiro disse que iria ressuscitar. Então, mande guardar o sepulcro, mande selar a pedra e deixe guarda ali. E assim aconteceu. Né? Assim aconteceu. Aí vem agora o relato que nós fizemos aqui. Queridos, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é um dos pontos cruciais da história do Evangelho. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, havia um problema em relação à autenticidade e à confirmação da obra redentora. Então aquilo teria que acontecer, que estava programado por Deus daquela maneira. Eu estava olhando o pastor Catão e os irmãos amados aqui, que lá no Salmo 16 tem uma profecia de Davi dizendo, né, que não deixaria a alma no inferno, no Hades, naquele lugar da sepultura, nem o seu corpo viria à corrupção. Olha, Davi governou 960 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então veja, os irmãos, que o que estava profetizado se cumpriu conforme Deus tinha falado. E Pedro, no dia de Pentecostes, ele faz menção a esta profecia. Quando Pedro entrega aquela poderosa mensagem, ele diz o seguinte, cita textualmente o Salmo 16, a partir do versículo 8. Né? E ele diz que era impossível que Jesus ficasse detido na sepultura, porque havia um programa divino em execução, e assim Deus tinha determinado que iria acontecer. Então nós estamos hoje celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos agora conversar um pouquinho sobre as suas implicações na vida da igreja. O que a gente poderia aprender dessa questão, e até sugerir os irmãos a voltarem a ler essas coisas tão preciosas que a igreja da atualidade está esquecendo. É bom a gente se reunir. Ontem nós tivemos, na sexta-feira, tivemos amanhã de jejum e oração, pastor. Seguir mais ou menos essa orientação e reservar aquele momento da crucificação de Cristo para nós nos reunirmos, para orar, para refletirmos sobre esse glorioso evento. E hoje, domingo, estamos aqui falando sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, queridos, que quando Jesus ressuscita, ele ainda passa 40 dias com a sua igreja aqui. É o texto que se encontra lá em Atos, capítulo 1, versículo 1 a 13, diz o seguinte: Filho do primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando o que respeita ao reino de Deus. Então, se você desse nesta noite identificar algumas provas da ressurreição de Cristo, você poderia logo contemplar o túmulo vazio. O senhor esteve lá e eu estive lá também. Você esteve também, Matheus? Estivemos lá. Tivemos o privilégio de ir lá no lugar onde Jesus foi, o lugar onde ele foi sepultado. A igreja romana tem um santo sepulcro. Eu nem cheguei a entrar lá, porque já tinha ido no jardim de inglês, onde está aquele túmulo. Eu entrei lá dentro, observei, onde ali colocaram o nosso amado e bendito Salvador, e dali ele ressuscitou dentre os mortos. Deixei de ir para
para o mercado, ou melhor, Santo Sepulcro foi com o Ronaldo, o pastor Ronaldo, para o mercado de Jerusalém comprar bugigá. Inclusive comprar o seu vinho que eu trouxe para o senhor. Eu trouxe 2 garrafas de vinho para ele, né? E trouxe para mim também 2. Penso que eles andando com aquelas garrafas, uma mochila com aquelas garrafas, né? Mas o prazer de trazer alguma lembrança lá de Israel para o meu querido pastor. Trouxe outras coisas, depois eu dei ao pessoal, não guardei nada como relíquia, porque não precisa, né? Não há necessidade de enfrentar com relíquia, né? Eu me lembro que o senhor foi, trouxe aquelas folhinhas da oliveira, eu me lembro aqueles cálices, isso a gente guarda tudo da mesma coisa que não se apagam, queridos. Coisa da Bíblia, da palavra de Deus, que a gente não esquece jamais. E muito bem, então nesses 40 dias, Jesus, o túmulo está vazio, lá tem uma inscrição em inglês, ele não está aqui, mas ressuscitou, né? Se você for lá para o túmulo de Maomé, com os restos mortais, de Confúcio, de Buda, mas de Cristo não. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Louvado seja Deus por isso, né? Túmulo vazio, mas eu acho que o túmulo vazio não seria, digamos assim, a prova contundente da ressurreição de Cristo. Até porque os mesmos, eles disseram que a história que está no meio de Israel, entre os judeus até hoje, né? Que vieram discípulos de Jesus e roubaram o corpo e desapareceram com ele. Depois espalharam que ele tinha ressuscitado. Então o túmulo vazio é uma prova, mas não é a prova. A prova, querido, das suas aparições durante 40 dias aos seus servos, escolhidos por Deus para ser testemunha da sua gloriosa ressurreição. E eu citei algumas delas aqui, a Maria Madalena, aquela mulher prostituta que fora salva por Jesus. Algumas mulheres, dentre elas Maria, sua mãe, a Salomé, aos discípulos a caminho de Emaús, a Pedro numa revelação, numa aparição especial, aos 10 apóstolos, com Tomé ausente. Então aqui uma parência, não perca as reuniões da igreja, viu? Está ouvindo? Faça um esforço, se programe, porque todas as vezes que nós nos reunimos, Deus se faz presente, louvado seja Deus por isso. Né? Então, ali, 10 discípulos presentes, Jesus chega, meu Deus, paz seja convosco. E onde é que estava Tomé? Ninguém sabe. E quando a notícia chega que Jesus tinha ressuscitado a Tomé, ele diz: não acredito, eu sou daquele que só acredito vendo. Mas Tomé era crente, era judeu, e na semana seguinte eles estavam na igreja. Aí ali chega Jesus, Pai seja convosco, e Tomé, vem cá. Ah, meus queridos, quando Jesus disse: ponha as tuas mãos, nas minhas mãos, o teu dedo nas minhas mãos, viu do lado que foi furado pela lança do soldado romano. Aí Tomé nem precisou nem mais a experiência para provar. Ele disse: Senhor meu e Deus meu, e aos pés do Senhor ali, e nunca mais a vida de Tomé foi a mesma. Depois ele aparece a 7 apóstolos lá junto ao Mar da Galileia, há mais de 500 irmãos, que Paulo disse que na maioria, na época de Paulo ainda vivia, a Tiago, meu irmão do Senhor, aos apóstolos na grande comissão e na outra grande comissão. Então nós identificamos assim 11 vezes que Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos, confirmando, mostrando que era ele mesmo, que não era outra pessoa. Até estava hoje pela manhã falando sobre isso, ao tentar lá no culto, e eu disse: olha, Jesus ressuscitou com o corpo que ele viveu. Porque se ele tivesse ressuscitado com outro corpo, diferente das feições físicas, ninguém diria que era ele. Estou brincando. Por exemplo, nós temos aqui Altino, Jesus, né? E ressuscitado com o corpo de Arimateia. Quem dizia que era Jesus Cristo? Então, a mesma aparência, o mesmo biotipo judeu, só que com outras propriedades, um corpo glorificado, amém? Revestido de imortalidade, corpo glorioso, que segundo a Bíblia nos revela, e que depois nós iremos, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo na sua segunda vinda, na ressurreição dos cristãos. Mas eu queria, depois desses fatos históricos, essas coisas, eu queria falar um pouquinho sobre a questão, irmão, da
as implicações dessa ressurreição na nossa vida. Eu queria começar, queridos, na constatação da veracidade da palavra de Deus. Queridos, nós temos conosco um dos maiores presentes que Deus poderia nos dar, que é a sua santa e bendita palavra. E nós precisamos ler esta palavra para ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Pastor, o senhor talvez não saiba, eu estou revelando meus pecados hoje. Eu corri nessa cidade todos os cursos de oração para ouvir Deus falar no meu coração. E aí até cedo, decepcionado, que eu nunca ouvi dizer: ei, meu servo, eis que te digo. Não consegui ouvir, mas será que isso é tão ruim que Deus não fala no meu coração? Tem que ouvir no culto Maria Augusta. Então as pessoas conhecem aqui mais antigos, sabem essa história aqui, né? Mas um dia eu comecei a pôr os meus olhos na palavra, de acordo com a instrução do nosso querido pastor, e comecei a ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? E Deus começou a falar ao meu coração através de sua palavra. Querido, esta palavra é a verdade de Deus. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. E nós precisamos voltar a investigar o texto sagrado, porque nele nós encontramos um programa redentor, encontramos a história mais bela que existe na face da terra, que é a vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, voltar ao texto sagrado. Lembre-se que a profecia foi dada quase 1000 anos antes de acontecer. Aliás, a primeira profecia acerca do Messias foi lá no Éden. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E as coisas foram acontecendo, Deus se revelando, está tudo em sua palavra, queridos. Jesus disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. É preciso voltar à palavra, voltar às escrituras, para começar a ouvir a voz de Deus, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Mas infelizmente hoje a igreja não está muito preocupada com isso. Falando da igreja em tese, os irmãos não estão mais interessados em ouvir a palavra. Quero mais ouvir nada com o seu testemunho, irmão. O senhor não tem nada a ver, outra coisa. É ouvir mais testemunho do que ouvir a exposição da palavra de Deus. Então esta ressurreição, ela constata de que a palavra de Deus é a verdade. Tudo aconteceu conforme estava previsto e programado por Deus através de sua palavra. Amém. Isso faz da Bíblia, querido, um livro especial na vida do cristão. Essa é a minha primeira constatação. Então não esqueça, né, de que Deus colocou nas suas mãos a sua palavra, e o texto está aberto à tua boca e perto do teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. A segunda coisa, queridos, que eu queria falar sobre essa implicação seria no reconhecimento da grandeza do poder de Deus. Olha, querido, nós estamos diante de um fato extraordinário. Quando a pessoa morre, acontece uma separação. Morte significa separação. O corpo é depositado na sepultura e a alma se projeta na eternidade, ou para o céu ou para um lugar distante de Deus. Então veja, o corpo de Jesus estava inerte ali na sepultura. Ele tinha morrido, não foi um assíncope, não foi um desmaio, morte. Só uma intervenção direta de Deus poderia fazer aquilo ser revertido. E de fato aconteceu. Onde estava a alma ou o Espírito de Jesus quando ele morreu? O crédito desceu ao Hades. Não é isso aí na terra. Desceu ao Hades. Foi sepultado, desceu ao Hades. O Hades é o lugar dos mortos. Não necessariamente a sepultura é o Hades também, segundo o original lá no hebraico. Então Jesus, ele estava onde? Estava nos céus com o Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o corpo estava inerte lá na sepultura, trancado. Houve uma questão lá hoje na igreja, acho muito interessante, pastor, que se você contar o tempo da ressurreição, da morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, você vai encontrar um dia e talvez um dia e meio. Sexta, à tarde, sábado o dia todo e domingo pela madrugada. E aí? E o texto diz: ao terceiro dia ressuscitará. É porque os judeus
entendiam que a fração do dia era o dia inteiro. Então, fica sexta-feira, quinta, sábado e domingo, ele ressuscitou, louvado seja Deus por isso. Então, não tem nada errado. Não tem nada errado. Eles querem trazer a ressurreição de Cristo lá para quarta-feira, comemorar a morte de quarta-feira, alguma coisa assim, mas não. Foi exatamente como o texto sagrado nos revela. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas a gente vê, querida, a manifestação do poder de Deus. O texto diz que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Olha, quando Paulo estava falando na Gripe, ele diz o seguinte, lá em Atos capítulo 26, ele diz o seguinte, pergunta a Gripe, julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos? Porque ele tinha falado da ressurreição. Aí o texto diz, queridos, que o próprio Jesus disse que iria ressuscitar dentre os mortos. Ressuscitarei. O texto diz também que o Pai ressuscitou a Jesus Cristo e que o Espírito também ressuscitou a Cristo. Então nós vemos que toda a Santíssima Trindade estava envolvida com a obra de ressurreição do nosso querido Salvador. O poder de Deus foi ali manifestado. Não há limites, irmãos, para Deus quando Ele quer operar. É assim que a palavra de Deus nos revela. Não é? Tem muitos textos aqui, mas o tempo já nos permite. Mas que eu queria, para os irmãos entenderem melhor, falando sobre este poder que entrou em ação e trouxe Jesus à vida, é o mesmo poder que vai um dia trazer os crentes falecidos à vida, na ressurreição que está por vir. Eis, nesse programa, diz a Bíblia, os crentes serão transformados, os que estiverem vivos, o corpo mortal se revestirá de imortalidade, e os crentes falecidos, que vão ressuscitar primeiro, e todos serão levados pelo Espírito a encontrar o Senhor dos ares. Então é uma manifestação extraordinária do poder de Deus. E eu queria lembrar aos irmãos que você pertence a um Deus que é todo-poderoso. É o Shaddai, é o Deus todo-poderoso. Ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Paulo diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Então nós cultuamos a um Cristo vivo, queridos, todo-poderoso, que nada é impossível para Ele. Ele pode descansar nele nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, disse o salmista, confia nele e tudo Ele fará. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Querida, a igreja é um povo escolhido por Deus, povo amado, protegido. Cuidado desse Deus que é supremo, absoluto, todo-poderoso, capaz até de ressuscitar a quem já morreu, conforme o caso do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ressuscitou a Jesus Cristo. A terceira constatação que eu vi, irmãos, é a autenticação da mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? Você já pensou nisso? O Evangelho é: olha, venha para Jesus que você vai mudar de vida. Venha que você vai receber um carro do ano. Venha que você vai ter um bom emprego, vai ter um bom casamento. Deus vai fazer. Irmãos, o Evangelho não é isso. O Evangelho é morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a mensagem, quando anunciada, ela tem poder para salvar o homem da perdição eterna. Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nós a justificação. Se você olhar a mensagem que os apóstolos pregavam, estavam baseadas na morte e na ressurreição de Cristo. Essas são as duas doses do Evangelho. É essa mensagem que faz um ribuliço espiritual na vida, que transforma a natureza do homem numa nova criatura. O Evangelho de Jesus Cristo, morte e ressurreição. Quer dizer, se ele tivesse só morrido e ressuscitado, tinha um problema em relação ao Evangelho. O Evangelho é morte e ressurreição. Deixa eu ler o texto aqui que Paulo fala. Paulo diz o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou, então deixa eu colocar aqui, dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou.
Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. Quer dizer, se Cristo não ressuscitou, acabou-se, não tem nada mais a se fazer, é vã, disse Paulo. Aí ele continua a sua argumentação. Ele diz o seguinte: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, e na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Paulo argumentando disso, também Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, disse Paulo, é vã a vossa fé e permaneceu nos vossos pecados. Olha que coisa interessante. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aí ele coloca aqui: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas ele conclui: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as premissas do que os que dormem. Queridos, então, essa mensagem do Evangelho que é calcada na morte e ressurreição de Cristo precisa ser compartilhada com as pessoas, precisa ser comunicada, precisa ser levada adiante, porque só essa mensagem é capaz de salvar o homem da perdição eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, disse Paulo escrevendo na Igreja de Roma, capítulo 4, versículo 25, e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Então, quando você tiver o privilégio de compartilhar a obra redentora a alguém, fale da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Se falar de outra coisa, não é o Evangelho. Pode ser tudo menos o Evangelho. Porque esses são dois alicerces que a igreja jamais pode esquecer: morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Ele morre por nossos pecados, leva sobre si todas as nossas misérias e pecados e ressuscita para a nossa justificação. Quem crê será salvo e quem não crê, infelizmente, será condenado. E para terminar, querido, a outra implicação é a vitória de Cristo e da igreja sobre o maior inimigo, que é a morte. Eu tenho pensado assim: puxa, morrer é um negócio muito ruim. Eu perguntasse aqui quem é salvo, acho que a grande maioria diz: eu sou salvo pela graça de Deus. Eu morrer agora, aí a gente daria um friozinho, né? Não, eu gostaria de ficar um pouquinho mais, né? Cuidar da família, né? Cuidar do meu negócio, depois, lá na frente Jesus me leva. Queridos, a morte é algo que é imposto por causa do pecado do homem. O salário do pecado é a morte. E Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram lá então. Olha, o drama do homem é ter que nascer, crescer, reproduzir e morrer. Pois é. É um drama, mas aí é que está a esperança gloriosa do Evangelho. É que ela apresenta para o homem, mesmo debaixo dessa sentença, porque a gente sabe, só 2 homens na Bíblia Sagrada não experimentaram a morte. Quem foi? Enoque, o servo depois de Adão, e Elias. Esses 2 tiveram o privilégio de ser trasladados vivos para o céu, que são típicos da igreja que será arrebatada, daquele segmento da igreja que estará viva no dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Porque o texto diz que os crentes vivos serão transformados. Primeiro, os mortos irão ressuscitar, primeiro, na sequência lógica do arrebatamento, e depois os vivos serão transformados. Fora disso, se for amanhã, eita Deus, que eu não queria morrer. Quem quer morrer? Porque Deus não nos fez para a morte. A morte é algo que é um aguilhão, é algo que incomoda o homem. Mas graças a Deus, queridos, que nos dá a vitória por nossa Jesus Cristo. É que o Evangelho nos dá uma nova vida, uma dimensão eterna e nos garante a ressurreição do corpo. Porque, olha, irmão, observe que tanto o homem, ele é
ele é uma dicotomia, ou uma tricotomia, como que é? Eu sei que tem gente que é dicotomia, isso aí não entende. Então é o seguinte, que ele tem uma parte espiritual e uma parte material. Não pense que a bênção de Deus é somente para a alma. Não, é também para o corpo. O pecado atinge o homem, o seu corpo e a sua alma. O Evangelho abençoa o homem, a alma e o seu corpo. Bendito seja Deus por isso. Então está previsto nesse programa glorioso, e a igreja ela vai vencer o último inimigo que Paulo chama a morte, né? Quando Paulo ele usa a expressão que eu acho linda, de que tragada foi a morte pela vitória, é isso que ele diz, né? Olha que Paulo diz assim: e quando isto que é corruptível, quer dizer, esta estrutura física contaminada pelo pecado, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte para a vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí, mas graças a Deus, disse Paulo, o nosso Senhor Jesus, que nos dá a vitória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no seu programa, querido, está previsto que aqueles que falecerem antes da vinda de Cristo receberão um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo ressurreto. E os que estiverem vivos serão transformados, receberão este mesmo corpo, com as mesmas propriedades, para poderem gozar plenamente das bem-aventuranças do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança da igreja. A nossa esperança, irmão, não é ter dinheiro, é melhorar. A nossa esperança está posta no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos garantiu uma vida plena neste mundo e na eternidade. Louvado seja Deus por isso. Mas deixa eu colocar uma coisa aqui. Aí vamos, assim, o pastor Catão está com 98 anos, né? Ele vai ressuscitar com este corpo, se ele falecer, como todo mundo, esse corpo já ao quebrado. Ele vai ressuscitar um corpo na idade aproximada de quando Jesus Cristo ressuscitou. Plena, 33 anos, digamos assim. Porque imagine, se uma criancinha morrer recém-nascida, vai ter alguém se arrastando do céu? Vai ter idosos perdendo a maneta? Não, querido, vai ser algo diferente, glorioso, que Deus nos revestirá de imortalidade. E nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Pastor, onde é que está isso? Filipenses capítulo 3, 20 e 21, irmão. Pode ler aí rapidinho para terminar. Olha o que Paulo diz. Fazendo referência assim, a pastor não tem nada, né? É só a vida normal como ela é. Quando eu tive um câncer, que Jesus me curou, eu vi a morte muito pertinho de mim, sabe? Muito pertinho. Aí eu digo, agora muda tudo. E ela tinha mudado, agora é outra visão, é outra coisa, viver aquilo que a Bíblia orienta, viver em função da eternidade, uma perspectiva do reino dos céus, e não envolvido, encharcado com as coisas deste mundo. E Paulo diz aqui, queridos, olha que coisa linda: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Está vendo? Segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, queridos, esta ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos celebrando hoje à noite, ela tem essas implicações em relação à veracidade da palavra, do programa Redentor, do Evangelho, do poder de Deus, e implica também que nós, um dia, pela graça de Deus, iremos ressuscitar os que tiverem falecidos, e os vivos serão transformados em corpos glorificados, todos, sem ficar uma unha. Como disse Moisés, no Egito
não fica uma mulher. É todo mundo. Fica ninguém aqui. Todo mundo vai sair. Pois é, a igreja, crente forte, crente fraco, crente que fala língua, crente que não fala língua, isso não interessa, irmão. Se é crente em Jesus Cristo de coração, será abençoado por Deus com esta graça. Louvado seja Deus por isso. Amém. Deus abençoe os queridos, né? É meu e fora, né? Me entregaram. Deus abençoe os queridos, dê uma noite em casa, sendo abençoada. E nos alegremos e regozijemos nesse dia. Esse dia é o dia do Senhor, da ressurreição do nosso bendito Salvador. Cristo vive, nós também viveremos. Amém. Feche os seus olhos e agradeça. Agradeça a Deus pelo seu programa, pela morte de Cristo e a sua gloriosa ressurreição, e esta bênção que está dada à igreja, que se cumprirá de forma inexorável no devido tempo para a glória de Deus. Pai, nós queremos nesta noite manifestar a nossa gratidão. Não temos outra palavra, Senhor, a não ser abrir o nosso coração nesta noite diante da tua igreja, neste local, para agradecer ao Senhor pela morte de Cristo na cruz do Calvário e também pela sua gloriosa ressurreição. Nos ajuda a vivermos a vida de santidade, uma vida que te agrade, uma vida, ó Deus, consagrada à tua obra, ao teu trabalho, vivendo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe esse trabalho, que ele possa crescer, prosperar cada dia de uma forma sadia para a glória de Deus. Pedimos a tua bênção para a vida do pastor Catão, nesta fase adiantada na vida, mas o Senhor lhe conceda graça abundante, até o dia que o Senhor tem reservado para o teu servo e para nós também. Nos ajude a vivermos a vida de acordo com a tua santa vontade. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por esta palavra, registrada nos nossos corações. Deus possa continuar abençoando os seus servos, pastor Eudes, e usando para a honra e glória do seu santo nome. Irmãos, concluindo o nosso culto, foi a adoração, em homenagem à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, encerrando. Vamos convidar o pastor José Ângelo para orar, encerrando. É um prazer ter o amado pastor aqui, no nosso meio, e também ele vai orar e impetrar a bênção apostólica, encerrando o nosso culto. Oramos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esta noite, Pai, porque sabemos que o Senhor não está no túmulo, o Senhor não está na cruz, o Senhor habita dentro de nós através do teu Espírito. E isto nos alegra, isso nos impulsiona, porque na sua morte, ó Pai, e na sua ressurreição, ó Pai querido, o Senhor nos deu a vida eterna. E esta vida eterna, ó Pai, nada pode nos separar desse amor. Nada pode, ó Pai, impedir o nosso relacionamento eterno contigo, Senhor. Que nós possamos valorizar isso, Pai. A cada manhã sabermos que o Senhor proporcionou para nós mais um dia de nós relacionarmos com o Senhor. Nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela tua ressurreição e habitar no meio de nós. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de poder te adorar e te louvar e te bendizer, Pai. Despeça cada um, ó Pai, em paz, ó Pai, nesse final de noite, ó Pai, nós possamos estar, ó Pai, com nossos corações ligados nos céus, da onde vem a salvação, Pai, porque, ó Pai, é daí que nós esperamos a nossa redenção eterna, em nome de Jesus. Levanta as vossas mãos, que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, desde agora para todos sempre. Todos de uma só voz, diga amém.
está no boletim. Nós precisamos de 100 assinaturas. Nós temos, hoje eu dei uma olhada à tarde, e nós temos ainda 45. Então ainda faltam os irmãos entrarem, se inscreverem no canal. E nós só poderemos voltar a transmitir o culto ao vivo após de 100 inscritos. Ok? Então entrem no nosso canal do YouTube e assinem. Cheguem